Olá, tudo bem? Meu nome é Tel Suíta, eu sou professora de matemática. E a nossa aula do sexto ano de hoje é uma revisão dos conteúdos que nós vimos nas últimas aulas. Você já assistiu às aulas anteriores? Se não, corre lá no nosso canal do YouTube, reveja todo o conteúdo e vem aqui para ver se você entendeu tudo direitinho. Nós vamos rever hoje sobre os décimos, as porcentagens e alguns polígonos. Tudo revisão, hein? Então, espero que esteja tudo na ponta da língua, na ponta do lápis. Vamos lá? Vamos começar com a divisão com números decimais. Eu tenho aqui 3 exemplos. Eu tenho a divisão de um decimal por um número inteiro, tenho a divisão de um número inteiro por um número decimal e tenho divisão entre decimais, decimal dividido por decimal. Você consegue fazer? Se você está assistindo pelo YouTube, dá uma paradinha no seu vídeo, faça aí e volta aqui para a correção. Então vamos lá, vamos começar com a divisão de um número decimal por um número inteiro, 123,6 dividido por 6. 1 dividido por 6 não dá, mas como eu estou começando a minha divisão única e exclusivamente aqui, eu posso pegar 2 números de uma vez, não é mesmo? Estão lembrados da divisão, né? Então vamos lá, 12 dividido por 6 são 2, por quê? 2 vezes 6 são 12 e 12 menos 12, 0, não sobra resto. Agora eu vou abaixar o número 3 aqui do lado do meu resto. 3 dividido por 6, 0, não dá. Eu não posso esquecer de colocar esse 0 aqui, ok? Senão minha conta dá toda errada. 0 vezes 6, 0, 3 menos 0, 3, e o 3 passa a ser o meu resto. Não vou fazer todo o processo longo aqui, porque você já está ficando bem craque na divisão, não é mesmo? Já consegue entender. Agora chegou um ponto importante. Está vendo aqui? Eu tenho a minha vírgula. Eu posso pegar essa vírgula e já colocar aqui, que seria a vez de dividir a vírgula. E agora eu vou abaixar o 6, que é o próximo número. Então, eu tinha o resto 3, agora eu tenho 36. 36 dividido por 6 são 6, porque 6 vezes 6 são 36 e não sobra nada. Então, 123,6 dividido por 6 dá 20,6. Agora, eu vou fazer a divisão de um inteiro por um decimal. Agora, eu não posso fazer isso de esperar chegar a vírgula e colocar ela aqui no resultado. Eu preciso igualar as casas decimais. Aqui eu tenho 123 inteiros dividido por 1,2. 1,2 eu tenho uma casa depois da vírgula. E, invisivelmente, eu tenho aqui uma vírgula que indica que a minha parte inteira terminou. Então, eu preciso acrescentar um 0, que seria mais uma casa depois da vírgula. Com isso, a minha vírgula some. E eu vou dividir 1.230 por 12. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes o 12, 12. 12 menos 12, 0. Não sobra resto. Agora eu vou abaixar o 3. E 3 dividido por 12? Não é só pelo 1, hein? Aqui eu tenho 12. 3 dividido por 12? 0, porque não dá. Vamos fazer aquele trechinho mentalmente? 0 vezes 12, 0. 3 menos 0, 3. Esse meu 3 agora é o resto. E eu vou abaixar o 0 ao lado dele. E eu tenho 30 dividido por 12, que são 2. 2 vezes 12, 24. Se eu colocasse 3, ia passar de 30. Seria 36, não pode. 30 menos 24, resto 6. Poderia parar por aqui, mas como nós estamos fazendo divisão por decimais, vamos continuar? Como é que eu continuo? Coloco uma vírgula e completo com 0. Então, a minha parte inteira terminou ali. Esse 6 de resto, 6 dividido por 12 não dá parte inteira, vai dar a parte pequenininha, bem pequenininha. Então, 60 dividido por 12 são 5, porque 5 vezes 12 são 60 e não sobra nada. Então,
123 dividido por 1,2 dá 102,5, ok? E vamos para o último exemplo, dividir um decimal por outro decimal. Então, eu preciso inicialmente prestar muita atenção em quantas casas eu tenho depois da vírgula. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho duas. Eu preciso igualar essas casas para sumir com a vírgula. O que é que eu vou fazer? Acrescentar um zero no 6, que virou 60. Agora a minha vírgula some. E o zero também, porque eu não preciso de 0, 0, 2. Pode ser simplesmente 2, não é mesmo? Agora eu tenho 12.360 dividido por 2. Muito fácil a divisão por 2, não é mesmo? Aposto que é a que você mais gosta de fazer. Vamos lá dividir. 1 por 2 não dá. 12 por 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Não sobrou o resto. Abaixo 3. 3 dividido por 2, dá? Dá sim. Não vai dar exato, porque não está lá na tabuada do 2. Mas se eu tenho 3, eu posso dividir para duas pessoas e vai sobrar um pouquinho. 3 dividido por 2, 1, porque 1 vezes 2 é 2 e 3 menos 2, resto 1. Minha conta acabou? Não, abaixo 6. Agora eu tenho 16 para dividir por 2, que são 8. Porque 8 vezes 2 são 16, 16 menos 16, 0. Ainda tem aquele zero que eu acrescentei. Abaixo 0, 0 dividido por 2, 0. 0 vezes 2, 0. E não sobrou nada. Muito simples o meu cálculo, não é mesmo? Então, 123,6 dividido por 0,02 dá 6.180. Olha só, nem tem mais vírgula, hein? Então, não se engane. Às vezes, você fazendo uma divisão com um número decimal, você pode encontrar um número que parece ser muito maior do que aquele que você estava dividindo. Tá? Mas não se preocupe, o seu cálculo está certinho. Vamos rever agora um pouquinho da porcentagem de quantidade. Estão lembrados? 12% de 50. Eu tenho várias maneiras de descobrir quantos são os 12% de 50. Vamos rever? Primeira coisa, eu preciso transformar esse meu 12 em fração. 12% é 12 dividido por 100, ou 12 centésimos. E o D eu vou trocar por um vezes, uma multiplicação. Então, 12 sobre 100 vezes 50. Eu posso fazer primeiro 12 vezes 50, que são 600, e depois dividir por 100, que dá 6. Ou então, eu posso fazer 12 sobre 100 vezes 50, mas primeiro fazer 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 dá 0,5 e depois eu multiplico pelo de cima, que é o 12. Também vai dar 100. Tem outra maneira de fazer? Tem sim. Eu posso dividir o 12 por 100 primeiro e depois multiplicar por 50. 12 dividido por 100, 2 zeros no denominador, tem que ter duas casas depois da vírgula. 0,12 vezes 50, que também dá 6. E aí, qual maneira você acha mais fácil para resolver? De qualquer maneira que você fizer, pode ter certeza que o resultado será o mesmo. Então, escolha a maneira que mais te agrada e bora calcular, não é mesmo? E ninguém vai passar a perna em você em relação às porcentagens. Eu sei que você já está craque nisso. Vamos rever um pouquinho sobre os polígonos. Estão lembrados o que são os polígonos? Polígonos são linhas fechadas, não pode ter nada aberto, formado apenas com segmentos de reta, ou seja, não pode ter curva nenhuma, e essas linhas retas não podem se cruzar. Se cruzou, também não é polígono, a gente viu isso nas aulas anteriores. Vamos relembrar quais são os elementos de um polígono. Eu tenho inicialmente os lados, que é cada reta que forma o meu polígono. Eu tenho aqui 5 lados. Tenho também os vértices. Lembra o que são os vértices? São os pontinhos onde essas retas se encontram. Então, eu tenho aqui
também 5 vértices, 5 pontinhos onde essas retas se encontram. E eu tenho também os ângulos. Tenho ângulos internos, que é cada distância entre uma reta e outra. Eu tenho aqui também 5 ângulos internos. E tenho também os ângulos externos. Se eu prolongar essa reta, aqui eu tenho um ângulo externo. E posso ter vários ângulos externos. Estão lembrados? Além dos ângulos internos e externos, outro elemento de um polígono são as diagonais. Estão lembrados o que são as diagonais? Aqui eu tenho um lado, eu não tenho uma diagonal. A diagonal vai ligar um vértice ao outro, passando dentro do polígono. Estão lembrados, não é mesmo? Aqui eu destaquei 2 diagonais, mas temos várias. Se eu tenho 5 lados, 5 ângulos internos, 5 vértices, eu tenho um pentágono, tudo com 5. E esse pentágono é convexo, por quê? Em qualquer lugar que eu colocar 2 pontos e traçar uma reta, essa reta vai ficar dentro do meu polígono. Não passa nem na dica de nada para fora. Então, o meu pentágono é convexo. Vamos rever agora alguns polígonos específicos. Nós estudamos bastante nas aulas anteriores os triângulos. Os triângulos são polígonos de 3 lados e eles são classificados de acordo com os lados ou de acordo com a medida dos seus ângulos. Então, vamos rever. A classificação dos triângulos de acordo com os seus lados são triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero tem os 3 lados iguais, isósceles apenas 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno tem os 3 lados diferentes, cada um com uma medida. E a classificação em relação aos seus ângulos. Se um triângulo tem um ângulo reto, ele é chamado triângulo retângulo. Se o triângulo tem todos os ângulos agudos, menores que 90 graus, ele é classificado como triângulo acutângulo. E por fim, se ele tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, ele é chamado triângulo obtusângulo. E nós estudamos também os quadriláteros, estão lembrados? Quadriláteros são todas as figuras que têm 4 lados. E de acordo com as medidas desses lados, a posição desses lados, eles recebem nomes diferentes. Nós temos aqui os paralelogramos, que tem o paralelogramo especificamente, que a característica dos paralelogramos são 2 lados paralelos. Tenho o quadrado, o retângulo e o losango. Todos eles são paralelogramos. Tem os lados paralelos 2 a 2. E temos também quadriláteros diferentes, que 2 lados são paralelos, mas os outros 2 não são. Então, eu tenho um trapézio isósceles, que tem 2 lados com a mesma medida, os 2 lados que não são paralelos. Tem o trapézio retângulo, que ele tem uma reta perpendicular, formando ângulos retos, por isso, trapézio retângulo. Tem o trapézio escaleno, que as medidas dos lados são diferentes. E tenho aqui um quadrilátero irregular. Ele é todo bagunçadinho, ele não tem ninguém paralelo a ninguém. Mas como ele tem 4 lados, ele continua sendo um quadrilátero. Se você se esqueceu dessas classificações, dá uma retomada nas aulas anteriores e vai ficar tudo bem fresquinho na memória. Vamos para uma atividade para ver se você consegue identificar esses polígonos? Essas formas geométricas, quais polígonos nós conseguimos encontrar nessa bandeira? Você conhece essa bandeira? É a bandeira de Lavras, do nosso município. Vamos identificar quais os polígonos nós podemos ver aqui? Inicialmente, a gente tem aqui um triângulo. É um triângulo acutângulo. Eu sei que todos os ângulos dele são agudos. Tenho também aqui, ó, em azul, e esse branquinho aqui que eu destaquei em amarelo, eu tenho aqui 4 quadriláteros. Tem 4 lados, ó, 1, 2, 3,
4. Todos eles têm 4 lados. Então, eu tenho aqui 4 quadriláteros e são também trapézio retângulo. Eles têm um ângulo reto. O que mais eu consigo identificar aqui? Essa parte vermelhinha aqui, ó, essa faixa vermelhinha. Quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5. E será que isso é um polígono? É sim. Tá tudo fechado, só tem segmentos de reta, não tem curva, não tem nada aberto e não tem nada que se cruza. Então, eu tenho aqui um pentágono, 5 lados. Mas esse pentágono, ele não é convexo. Por quê? Se eu colocar 2 pontos aqui e traçar uma reta, essa reta vai passar fora do meu polígono. Então, ele não é convexo. Viu só? Nós podemos encontrar polígonos por todo lado. E agora é com você. A nossa aula termina por aqui. Pegue o seu PAC e faça suas atividades de revisão. Bons estudos e até a próxima!